Fala pessoal, boa tarde, bem demais? Bom, estamos indo aqui para a nossa terceira live, né? Lembrando que as lives estão acontecendo todas terças e quintas, beleza? Talvez a gente mude aí os horários e tal, mas por enquanto as lives vão ser mesmo nas terças e nas quintas-feiras, beleza? Bom, hoje a gente já recebeu algumas perguntas, né? A gente abriu a caixinha de pergunta ontem e tem algumas perguntas aí para serem respondidas. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, né, sobre o tema de gestão, liderança, vendas, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo, uma interrogaçãozinha do lado dos comentários, que é só você deixar a pergunta lá que a gente vai responder tudo para vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos responder a primeira pergunta. Estamos perguntando se atualmente eu trabalho com vendas. Bom, eu trabalho com vendas a vida inteira, né? Eu nunca parei de trabalhar com vendas, eu mexo com vendas desde novo, adolescente. E depois disso eu tenho no shopping e tudo mais. Hoje a gente trabalha sim com vendas. Nossas vendas hoje são mais virtuais, né? São vendas online, infoprodutos, produtos físicos, mas online. Porém, sim, a gente trabalha com vendas até hoje. E a tendência é que eu não pare nunca, né? Porque o que eu gosto é realmente estar no campo de batalha. Eu gosto mesmo de estar em qualquer meio que tenha a ver com vendas. Então a tendência real é que a gente não saia das vendas, não tão cedo. Vamos ver a próxima pergunta. Como vender para quem disse que não tem dinheiro? Pergunta mais legal, pergunta um pouco mais técnica, né? Vamos dizer assim. Bom, é complicado generalizar, tá? Eu não gosto muito de generalizar quando a gente vai falar sobre vendas. Mas quando a gente está conversando e as pessoas falam, não tenho dinheiro, é uma objeção, né? E dentro do processo de vendas, a objeção ela vai existir, ela realmente está lá. E é nosso trabalho quebrar a objeção, né? Então vai depender do seu ticket médio, né? Vai depender do ticket dos seus produtos. Mas vamos pôr assim, você tem um produto aí de R$100 e você divide esse produto em 2 vezes sem juros, por exemplo, ou 3 vezes. Quando você vai falar de preço para cliente, muitas vezes mesmo, é interessante você falar adotando a estratégia do parcelado, se isso não for te afetar, né? Porque dependendo do tipo de público que você está atendendo, então vamos pôr assim, tem o público classe A, classe B, classe C. Geralmente, quando você está em shopping, por exemplo, é um público, dependendo do shopping, é um público que gosta de parcelar as compras, é um público que gosta de achar que está pagando barato, né? Mesmo que seu produto seja mais caro, tem gente que acha que está pagando mais barato por causa de um simples parcelamento, né? Então vamos supor que meu produto custa lá R$ 99,90. Aí eu vou atender o cliente e tal, e eu sinto ali que vai pedir um parcelamento, vai pedir um desconto. O que você faz? Você chega para ele e simplesmente fala com ele, não, então custa R$ 99,90. Cara, R$ 99,90 às vezes assusta as pessoas. Eu vou dar exemplo prático de onde eu trabalhava. Eu trabalhei na Chili Beans muitos anos. Então o óculos custava lá R$198. Cara, eu não chegava para o cliente e falava R$198. Primeira coisa, uma das estratégias que a gente usava, entre outras, era falar o valor por número. Qual é o valor desse óculos? R$198. O cliente ficava assim, mas o que é R$198? Não, R$198. O cliente ficava perdido e aí ele achava que estava mais barato, por incrível que pareça. Então, tem estratégias na venda que que dão resultado. Você nem imagina, mas dão. E aí, quando o cliente fala assim, beleza, R$198, mas quanto que dá para parcelar? Fala, esse aqui fica 3 de R$66, por exemplo, né? Aí eu lembro, cara, muitas vezes o cliente falava assim comigo, tá caro. E aí, se você pegar nas outras 2 lives que a gente fez, a gente fala muito do início do processo das vendas, né? Sobre abordagem, sondagem, onde você vai criando rapport, onde você vai criando uma certa intimidade com o cliente. Então vai depender do seu nicho. Mas se o cliente virava para mim, para eu, Daniel, e falava assim, tá caro,
eu sempre usava algumas brincadeiras, né? Eu brincava assim, tá, cara, é nome japonês, né? Mas vamos lá. Ou então, por exemplo, eu falo assim, olha, 3 de R$66. Aí ele fala, não, mas tá muito caro. Eu falo, moço, é aquela coxinha que você come que você não vai comer mais. É um mesinho sem comer coxinha. Aí eu brincava que além de tudo o produto ainda ajudava a pessoa a emagrecer. Mas isso vai variar do seu nicho, vai variar da sua venda, vai variar do seu público, entendeu? Eu não posso generalizar quando eu vou te responder isso. O nosso curso, né, o Arte de Vender, ele fala muito sobre vários nichos, sobre objeções de vários nichos. E quando a gente fala sobre um público mais seletivo, por exemplo, Brooksfield, né, que a gente já trabalhou com ela. Cara, o cara lá, ele não quer saber de parcelamento. Quando seu público é um público que tem mais dinheiro, ele não quer saber de parcelamento. Ele quer saber do que ele vai ganhar comprando seu produto. Então, se ele está falando para você que está caro, é porque muitas vezes você errou como vendedor. Você errou, você não soube demonstrar o valor do seu produto para aquele cliente. Então, o preço caro, ele vai variar de muitas coisas. Então, quando fala que não tem dinheiro, você tem que analisar todo o cenário da venda e não simplesmente aquela fala dele. Aquela fala do cliente pode ser simplesmente para ganhar um desconto, pode ser para parcelar, ou pode ser porque você não gerou o valor necessário. Beleza? Vamos ver aqui as outras perguntas. Aqui, ó, recebi uma pergunta massa. Como vender para quem quer, mas tem preconceito? Exemplo de sites sensuais. Ó, para começar, essa pergunta foi muito massa. Muito massa, por quê? Porque é um nicho bem seleto, né? É um nicho onde são poucas pessoas que atuam, em primeiro lugar, e são poucas pessoas são poucas pessoas que atuam e muitas pessoas consomem, né? Então, o que eu diria para você é o seguinte: primeiro, você tem que valorizar seu produto. Você tem que se valorizar na hora de se vender. Ah, mas tem preconceito. Não, a pessoa não tem preconceito. Eu vou te falar o preconceito. Talvez você puder me explicar melhor o que é esse preconceito, eu vou poder te ajudar melhor. Mas assim, eu penso como homem. Eu não tenho preconceito com uma mulher que faz ensaio sexual. E eu imagino se é uma mulher que é homossexual, ou seja, ela é lésbica, e ela gosta de mulher, ela também não vai ter esse preconceito. Você está entendendo? Então, assim, preconceito, eu quero entender o que significa esse preconceito para vocês. Pode até me chamar no DM, na direct, para eu poder te ajudar. Mas quando a gente fala de preconceito em venda, geralmente é o que eu falei no início, é sobre valor. É quando você gera um valor para a pessoa. Então, por exemplo, você vai vender seu ensaio sensual. Cara, você tem que fazer com que o cliente ele deseje ter você, sabe? O jeito que você conversa. Talvez você específica seja mais legal mandar áudio e não escrito. Por quê? Porque o escrito pode ser qualquer pessoa escrevendo para ele. Agora, se você manda um áudio, é algo mais pessoal, entende? Então, quando você manda um áudio, ele pode atingir ali o cliente de uma maneira que não iria atingir anteriormente, sabe? Então, são sugestões, tá? Para entrar a fundo no seu negócio, igual eu te falei, me chama no direct. Mas eu te dou essa sugestão. Tenta começar a tratar seus clientes com mais pessoalidade. Trabalhe seus clientes com uma forma mais íntima. Você vende algo muito íntimo. Então, quando você vende algo muito íntimo, o cliente tem que se sentir íntimo de você, entendeu? Não deixa ele sentindo como se ele fosse só mais um. Eu te garanto, isso eu garanto, no seu nicho específico, se você fizer isso, você vai vender muito mais. Porque o seu nicho são pessoas que precisam que gostam dessa atenção, não é nem precisam, mas gostam da atenção. Beleza? Vamos ver a próxima pergunta aqui agora. Qual livro você indica para se desenvolver? Cara, são tantos livros. Tem o Milagre da Manhã, tem o Quem Pensa Enriquece, tem o Arte da Guerra. Mas tem um livro específico que eu gosto muito. Mas gosto muito. É um livro que você lê ele Eu que sou lerdo, porque eu não leio tanto, eu li ele acho que em 45 minutos. Chama-se Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro sobre 2 ratinhos, cara. O livro custa 20 e poucos reais em qualquer livraria aí. É um livro amarelinho. Ele é sensacional. Se você está sentindo que você está acomodado, que você está preso em um espaço,
utiliza disso para sair, utiliza desse livro, leia esse livro para você poder se mover, porque é um livro que me fez me mover, eu acredito que possa fazer você se mover também, beleza? Um outro livro que eu sempre indico é o Milagre da Manhã, né? Eu não sou a favor, eu não sou um cara que acorda 5 horas da manhã, quem vê minhas histórias sabe disso, mas o livro ele mexe com a gente de uma maneira muito massa, ele faz a gente pensar de uma maneira muito massa, assim como o livro Uma Mente Milionária também faz isso. São 3 livros que eu acho que vale a pena, livros que vocês vão gastar uma semana para ler os 3, tá? Vale a pena demais, qualquer um deles. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Como ser um líder? Essa pergunta também é bem legal, estilo a outra que a gente respondeu agora há pouco. Só que ser um líder é o seguinte: a primeira coisa que você tem que saber é que você tem que ser Vamos lá, você quer ser um chefe ou você quer ser um líder? Qual que é a diferença entre os dois? Chefe é aquele cara que dá ordem, líder é o cara que dá exemplo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Modéstia à parte, né? Acho que eu posso falar, afinal de contas eu tenho uma empresa própria, vai dar 10 anos, né? Bom, eu sempre tratei funcionário como amigos, eu sempre trouxe o funcionário bem para perto de mim. Mas eu estou falando isso para quem tem micro e pequena empresa. Quando você parte para média, grande, é outra conversa, tá? Agora, se você trabalha numa empresa média ou grande, também serve para você, se você exerce algum cargo de liderança, como equipe enxuta, beleza? O que eu sempre fiz? Eu trouxe uma equipe para perto de mim. Por quê? Aquele ditadozinho, né, de palavras, qualquer palavra move, mas exemplo arrasta. Eu sempre fui adepto a isso. Então, nas minhas lojas, no meu bar, na minha agência, eu sempre procuro ser o cara que mais faz, sabe? Você vem aqui na agência, eu sou o cara que chega primeiro e vou embora depois. No bar, né? Quando eu tomava a frente do bar, hoje é meu irmão que cuida mais, eu era o primeiro a sair e um dos últimos a sair. O primeiro a chegar e um dos últimos a sair. Então, assim, na minha loja, que eu tive durante 6 anos, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Então, quando a gente fala sobre liderança, eu acho que o líder ele tem que estar ali para pagar o preço. Ele tem que ser a pessoa que vai mostrar para a equipe o quão bom é estar ali. Agora, imagina que você é um líder, que sua equipe pega serviço 10 horas da manhã e você chega meio-dia, sua equipe vai embora às 7, você vai embora às 5, por exemplo. Eu estou falando do caso de um cara que é dono de empresa, né? Ele não tem que bater ponto. Você já parou para pensar o tão merda que vai ser a sua empresa? Mas vai ser uma merda, a verdade é essa. E por quê? Porque se você não está na sua empresa, nos horários que ela está funcionando, e eu não digo para você estar do início ao fim, tá? Mas se você não está ali o mínimo possível, o máximo possível, seu colaborador, a sua equipe, vai ligar um foda-se para sua empresa. Porque você está ligando, entendeu? Então, quando a gente fala de ser líder, você tem que buscar sempre ser um cara que dá exemplo para a sua equipe. Ser uma pessoa que a sua equipe olha e ela se espelha, ela quer ser igual a você, ela quer atingir o que você atinge, ela quer tratar os outros como você trata, entendeu? Ela vai tratar a sua empresa como o líder trata. E quando a gente está falando de um líder contratado, né, que não é o meu caso, é o caso de, por exemplo, meu gerente do meu bar, por exemplo, é outro problema. O líder, quando ele é contratado, ele tem que ser um cara que tem capacidade de liderar. E capacidade de liderar é quando o cara tem dor de dono, é quando o cara faz o que o dono faria, e não é todo mundo. Tem um velho ditado que muita gente pega o melhor vendedor e põe como gerente, e cara, nem sempre isso dá certo, mas a gente fala só sobre isso em uma live. Por que não dá certo? Porque o melhor vendedor não necessariamente ele sabe liderar, ele sabe fazer o dele. E o líder é isso, o líder tem que saber liderar, ele tem que saber estar na frente das pessoas, ele tem que fazer com que as pessoas queiram seguir ele, e não simplesmente sigam porque tem que seguir. Essa é a diferença, isso é ser um líder, tá bom? Bom, essa live vai ficar salva, tá aqui para quem quiser assistir depois, e se tiver mais alguma dúvida, mandem agora ou calem-se até quinta-feira, beleza? Vamos ver se vai surgir alguma duvidazinha. Hoje tivemos algumas dúvidas bem legais, né? Hoje foram 5 perguntas muito massa. Bom, não tem nenhuma dúvida aqui agora, que fica para quinta-feira, quem tiver dúvida. Foi ótimo estar com vocês e até quinta-feira, beleza? Fique com Deus.